Ah, olá, muito boa tarde. Tô aqui, ó. Muito boa tarde. Começando o podcast Essa Tal Cultura. Hoje, especial aí, muito especial. Esse é o programa de número 3 para vocês aqui. Começando na TV Black Sampa, pelo YouTube da TV Black Sampa. E com um convidado muito especial aqui pra gente. O professor Caverna chegando com a gente aqui. Boa tarde, professor. Boa tarde, é um prazer estar presente aqui hoje. Opa, que bom. Professor Caverna, nós vamos estar falando de várias coisas importantes aqui, coisas interessantes, inclusive, sobre bruxaria também, né? Que a gente vai falar. Mas eu queria saber um pouquinho do professor Caverna. Criança, como que foi a sua infância? Foi maravilhosa. Eu sou de família católica, né? Sim. Sendo que minha família não gostava dessa palavra bruxaria. Bruxaria. E foi isso que despertou o interesse de eu ir atrás, pesquisar, para saber o que era. E como professor de física, sempre gostei de pesquisa, certo? E aí comecei a pesquisar. E quando eu achei interesse maior nisso aí, eu tinha 16 anos. Aí comecei a estudar. O que é a psicologia? Nossa, já com 16 anos você já estava ligado nessas coisas todas. Graças a Deus, com 16 anos, já pensei. O que é a psicologia? Cuida do sentimento da pessoa. O que é a sociologia? Cuida da sociedade, como a pessoa se veste, como ela se comporta, onde é que ela mora. E o que é a filosofia? Essa foi o mais importante, porque a filosofia é a liberdade de você pensar e não ficar preso a nada que te segure ali ou poda os seus sentimentos, as suas vontades. Ou seja, a doutrina. E com isso continuei estudando e comecei a pesquisar o que era a bruxaria. E como você lidou com os pais, né? Sendo católico, falando de você estudando bruxaria, como que foi essa relação aí? Teve muito atrito? De jeito nenhum. Eu nasci em 1955. Sim. Hoje eu tenho 66 anos. Novinho. Naquela época, você fazia as coisas, os pais não ficavam nem sabendo. Não existia internet. Sim. O mais interessante. Eu tinha uma enciclopédia que eu ganhei de presente chamada Jackson. Muito que eu pesquisei de bruxaria foi na enciclopédia Jackson. Ah, legal. Com 18 anos ganhei uma enciclopédia Barça. Pesquisava na Barça, porque não existia internet. Então meu pai não sabia nem o que eu fazia, meus pais, meus irmãos. Então fui fazendo tudo sozinho, sem consultar ninguém, sem pedir opinião. Legal. E daí depois, já estudando, você se formou na escola comum e aí o seu interesse foi por isso, estudar psicologia, filosofia, a bruxaria mesmo em si. O meu sonho sempre foi ser químico. Químico. Mas como a faculdade era longe, difícil, acesso, duas condições, para quebrar o galho eu fiz matemática. Ah. Aí, depois na hora de fazer química, aí eu fiz mestrado em física. Legal. Fiz pós-graduação em formas de energias, certo? Formas de energias alternativas. Isso tudo em São Paulo? A gente está falando só para a galera saber? Foi em Minas, EAD. Em Minas? Aí já foi EAD, legal. Aí veio o computador, né? Aí já surgiu a era. E aí fui me desenvolvendo na área de física, química, matemática, né? E estudei também biologia para saber o comportamento da pessoa. Por que você sente dor de cabeça? Olha que interessante. Você fala, estou com dor de cabeça. Aí o médico pergunta, onde é que dói? Aí o médico fala, dói aí, toma tal remédio. Porque você pode ter 7 dores de cabeça diferentes. 7 dores de cabeça. E se você se automedicar, você toma um remédio que às vezes é para a vista cansada. Ou porque é insolação. E não toma o que é certo, que é para o estômago que está te fazendo ter dor de cabeça. E aí me aperfeiçoei um pouco de biologia e fui conhecendo. E você falou, em Minas você estudou, você nasceu aonde? Eu nasci no estado do Espírito Santo, sou Estado do capixaba. Espírito Santo, Cachoeira de Itapemirim, sou mais um... terra do Roberto Carlos. Muita gente boa de lá. Sim, eu já fui passear lá uma vez, adorei lá. Tem várias cachoeiras mesmo, incríveis que dá para aproveitar. Sim. E aí você nasceu em Cachoeira de Itapemirim e quando você veio para São Paulo? Eu não vim, me trouxeram. Te trouxeram? Porque na verdade eu tinha 2 aninhos de idade. Certo, aí já veio muito cedo junto com os pais. Muito cedo porque minha mãe,
ela tinha problema de úlcera e naquela época não existia como operar, só em São Paulo. Só em São Paulo. Aí minha família veio para cá e acabou nos ficando aqui a vida toda. Aí já veio pra cá e já ficou de vez. Ficou de vez. Que legal, que legal. E vamos falar então do mundo da bruxaria, como você onde você viu pela primeira vez a bruxaria que você falou, cara, é isso que eu quero estudar? Eu li livros idiotas. Olha que simples. Li livros idiotas. Contos de Cinderela e essas coisas? Não, e livros que falavam assim, você coloca lá uma lagartixa, certo? Coloca lá uma asa de barata. Então, para essas coisas boas que me fizeram, que me fez interessar para a bruxaria, para saber como que funciona a bruxaria. A bruxaria são remédios homeopáticos, nada dessas bobagens, certo? A bruxaria você vai trabalhar com coisas reais. E eu falei, vou desmistificar essas brincadeiras, que para mim é uma brincadeira de bruxaria. Vou falar o que é real, como os bruxos faziam suas bruxarias, como as bruxas faziam as bruxarias. Não só em relação à parte física, que seria alimentos, líquidos ou coisa parecida, mas na parte psicológica, de influenciar pessoas, de envolver as pessoas, fazer autocuras e também curar outras pessoas. Foi através de estudo. Porque bruxaria é uma ciência. É uma ciência, né? É uma ciência. É nada mais do que a homeopatia mesmo, porque você mistura coisas para ter um resultado químico, né? Dali do produto, né? O produto, justamente. Então a bruxaria começou da seguinte forma. Ela começou antes de Cristo. Já existiam os bruxos. Sim. E depois de Cristo, com o catolicismo que suspendeu e outras religiões que vieram depois do cristianismo ali, se você falasse em bruxaria, era heresia para todo mundo. Sim, eles queimavam certo? as bruxas, né? As pessoas Queimavam as que eles determinavam como bruxa, né? Na verdade, podiam ser até pessoas que faziam bem, curando pessoas com seus remédios, mas eles determinavam que isso era bruxaria. Agora, quer ver uma coisa interessante que eu acho que todo mundo deveria saber? Ah, Por exemplo, a criação do capeta, do demônio, isso não existe. Todo mundo sabe que isso não existe. Ele foi criado para as pessoas não fazerem o mal e para não sair da religião, senão poderia acontecer. Hoje você fala em bruxaria, as pessoas falam, isso é coisa do demônio, coisa do capeta. Eu falei, nossa, que interessante, mas para mim capeta e demônio não existe, está na sua cabeça. Você criou e você imagina a fisionomia do seu demônio como você quer. é verdade. Porque ele não é espiritual como Deus. Deus existe, mas não tem forma. Mas o demônio tem forma e é criado pela sua mente. E a bruxaria não aceita o demônio, não aceita o capeta. É interessante isso. E deixa eu dar um salve só pra galera que tá aqui, ó, já com a gente aqui, ó. Mariana Capelete tá aí com a gente, assistindo. João Joaquim Noronha, o Noronha do Cavaco tá aí com a gente também, curtindo. Leco Ribeiro, nosso Leco, apresentador aqui do programa Informação, tá aí com a gente. Salve, Leco. O Bruxo Leco, é isso aí. Rosa Helena também já tá com a gente aí. O Nico Antunes e o Carlos, todo mundo já mandando. A Mariana tá falando lindo. Não sei se é para mim ou para você. Os dois. Então tá bom. Mariana, espero que seja para os dois, hein? Vamos lá. E voltando à parte da bruxaria, por que assim as bruxas são vistas, quando se fala em bruxa, né? Geralmente se relaciona a pessoa má, a mulher feia, a mulher, né, que propaga o mal. E quando se fala bruxo, já é o cara sábio, o cara poderoso, né? Por que mistificou assim essa diferença da bruxa pro bruxo? A bruxa, 1400 principalmente, né? As bruxas elas faziam partos e remédios homeopáticos. E visitavam fazendas fazendo isso. Mas só que o clero, que é a igreja, eles tinham pessoas para fazer isso, visitar as fazendas para receitar remédios e para fazer partos. E vender também, né? Isso aí. E vender, era claro. vendido, porque trocava por ouro, prata, né? Uhum. E aí as bruxas estavam atrapalhando
todos eles. Aí começaram a perseguição das bruxas, porque estavam influenciando as pessoas e estava crescendo essa bruxaria. E daí começou a perseguição, mas só perseguiam mulheres, porque os homens que eram bruxos não eram chamados de bruxos, o tal machismo, porque os homens, eles faziam o quê? Experiências de química, foram chamados de alquimista, receberam o título de alquimistas. Mulher não pode ser alquimista, né? Não, não pode. E hoje viraram químicos, né? E as mulheres começaram a ser reconhecida através da química, física, matemática ou da ciência. Foi na época de 1700, 1800 que apareceu a primeira mulher cientista. E até 1940, as mulheres eram recusadas em universidades, elas não podiam estudar, porque estudar direito à inteligência, as ciências, era só era o homem. Exclusivamente para o homem. Sempre foi perseguida. E quem mais perseguia também era a igreja, por incrível que pareça. Quem deveria apoiar, perseguia. Perseguia, né? A igreja, a religião, infelizmente, ela tem os seus momentos bem ruins, né? Lógico que a igreja faz sempre o bem, né? A ideologia da igreja é sempre fazer o bem para as pessoas, né? Mas tem o lado ruim também, como qualquer outra coisa na vida, tem lado bom e lados ruins, e às vezes algumas pessoas exploram esse lado ruim, né? Mesmo dentro da igreja. Agora, quer ver que interessante? Olha que história interessante. Você vai lá para os Estados Unidos, tem um Halloween. Halloween. Vai lá e fala mal de bruxaria. Você não sai vivo de lá. Vai na Europa falar mal de bruxaria. Você não sai de lá. Agora aqui no Brasil você fala mal à vontade. Mas sabe por que isso? Muita gente não sabe, porque não conhece a história, principalmente a história infantil. A história infantil mudou o Brasil. Sim. Porque nós temos quem na história infantil? De Walt Disney. Sim, todas as histórias infantis têm a sua bruxa má, Tem. né? O Tio Patinhas tem, logicamente, a maga patológica com a moeda número 1 que ela tenta roubar. É uma bruxa elegante, bonita, fina, de sapato alto. Tem a Madame Mim, que é a bruxa dos irmãos Metralha, que são os bandidos, os ladrões. E é aquela bruxa toda descabelada e relaxada. Certo. Certo? Aí tem a bruxa da Branca de Neve, que é aquela horrível, verruga no nariz. Verrugona no nariz. Certo? Com aquela roupa preta. Curvadona. Curvadona igual a do Popeye também. Do Popeye também. Então, os desenhos animados foram que influenciaram os nossos dicionários. Nossos dicionários. Eu tenho 32 dicionários na minha casa. Todos eles dizem bruxas, mulheres feiticeiras, mulheres más, mulheres como madrastas. Então são mulheres que praticam mal. Enquanto bruxos, homens sábios e poderosos, certo? Que viraram, como disse, alquimistas. Agora, pega os bruxos dos desenhos animados. São todos fortes, elegantes e mandam. Né? Poderosos, dominantes. Né? Dão conselhos. Isso veio, logicamente, de desenho animado, por tudo que pareça. E o pessoal acredita ainda em bruxa. Hoje faz o mal. Hoje é meio que popularizou essa parte de bruxaria nos tempos modernos através do Harry Potter, né? Que foi um livro escrito que virou um filme, que virou uma coisa assim interessante para a molecada que consumiu tudo isso, né? Tem as suas pitadas ali da bruxaria, da mágica e o que você acha do Harry Potter? Olha, Harry Potter da história toda. É um filme legal, bacana, infantil, claro, né? Que os adultos também gostam. Quem não gostaria de ter uma varinha mágica e bater e fazer alguma coisa? Então todo mundo assiste e se sente como ele, certo? Transformando as coisas, criando as coisas, fazendo aparecer coisas. É um filme muito bom, porque isso aí melhorou a imagem dos bruxos. Porque hoje crianças é que nem nos Estados Unidos. Crianças gostam de bruxaria, faz bruxaria e fala em bruxaria. Porque lá criança de 2, 3 anos já são fantasiados de bruxos no Halloween. E o Harry Potter, pode ver, as crianças ali, 15, 16, 18 anos, se vestem bem e são bruxos elegantes, bonitos e lindos. E tem os bruxos mais velhos também,
que ter um porte diferente do que era antigamente. Então, Harry Potter foi um filme que abençoado para melhorar nossas ideias. Mas já que você falou nisso... As imagens. As imagens falam, né? As imagens são tudo. Mais uma coisa interessante que nós tocamos no assunto, essas varinhas mágicas do Harry Potter, funciona? Funciona mesmo? Tem mágica ali mesmo? Tem poder? Tem. Todas as varinhas mágicas têm poder. Explica. Que você cria. Por exemplo, vamos falar de coisa séria, que é verdade. Você acredita em São Judas? Eu também acredito. Você acredita em Nossa Senhora? Claro que acredito em Nossa Senhora. Ela fez muito milagre. E você vê a Nossa Senhora através do quê? De um formato ali que fizeram de gesso ou madeira, tudo mais, mas ela representa o que nós somos, o que nós queremos, a nossa convicção. Então a gente reza para ela e ela ajuda a gente. É uma intermediária para chegar na nossa mente no que a gente quer, que não é a vontade e o desejo, e sim uma coisa chamada convicção. Aí você pega a fé. O quê? Uma Bíblia. Muita gente pega a Bíblia, lê a Bíblia, eu estou com a Bíblia na mão, vou conseguir isso. E a Bíblia é um instrumento intermediário que nem a Nossa Senhora. A varinha do Harry Potter, a mesma coisa. Mesma coisa. Você pega a varinha, eu falo assim, agora eu vou fazer acontecer isso. E você aponta a varinha para onde você quer, e aquela sua fé ajuda a acontecer. Certo. É claro, gente, que não é como no filme, né? Ele não vai fazer a pessoa flutuar ali, que você não vai conseguir fazer isso com varinha. Mas você ter um pensamento bom e ter fé nisso que vai acontecer, geralmente acontece. O universo conspira a favor? Conspira a favor. Você falou assim, não vai fazer a pessoa flutuar, mas vai fazer uma forma de arranjar para ela flutuar, certo? Logicamente, uma espaçonave falando em coisa científica avançada, certo? Então, tudo que você quer, você faz acontecer. Você faz a pessoa ficar debaixo d'água? Era um sonho de uma varinha mágica. Pense grande que você vai ser grande. E são das ideias absurdas que nascem os grandes inventos. E, de repente, através de uma varinha mágica, fala assim, o homem poderia estar debaixo d'água, criar o submarino. O homem poderia voar com a varinha mágica, criar o avião. Só que essa varinha mágica não apareceu, mas isso é representado por ela. Legal, bacana. E falando da cultura, que nem a gente falou dos Estados Unidos, tem o Halloween, o Brasil já não tem. O que você acha que precisaria no Brasil para melhorar essa imagem das bruxas, da bruxaria em si, perante a grande massa, assim? Olha, o Brasil só tem 500 aninhos. É novinho. O pessoal está começando a ser culto agora. E as religiões estão mudando, porque antigamente, imagina um violão numa igreja, ou católica, ou seja evangélica, seja qual for, nunca começou a introduzir o violão na igreja. Começou a introduzir até uma banda, com guitarra, contrabaixo, órgão. Então, as coisas estão criando-se aos poucos no Brasil. A igreja evangélica nos Estados Unidos sempre cantaram na igreja e com instrumento. Isso para chegar no Brasil demorou muito tempo. Hoje nós temos que nem eles têm lá. E daqui para diante, a evolução. Eu acredito que daqui 50 ou 60 anos, certo? Já vai estar. Quando a China agora for conquistar a Lua e mandar montar sua estação espacial, e a Rússia montar sua estação espacial até 2030, sim, o mundo vai começar a enxergar que nós estamos evoluindo, certo? E aí, quando chegar em 2060, 2070, a religião vai aceitar isso aí. Certo. Falando nessa viagem espacial, a gente sabe da evolução. Eu assisti esse dia o Universo, um programa lá bacana, e o cara retrocedeu desde os nossos tempos. A matéria, no caso, veio lá do início, desde o Big Bang até hoje. E depois eles retrocederam tudo, mostrando que desde o Big Bang precisou ter vários momentos de virada mesmo para o mundo melhorar, para o mundo evoluir. Então, para as coisas evoluírem, né? Então,
teve grandes 7 mudanças, se eu não me engano, na evolução desde o Big Bang até hoje, onde nós estamos. Aí o cara faz a pergunta no final: e qual que é a próxima evolução? O que vem depois? Aí ele deu um tempinho pra gente pensar. Eu em casa assistindo lá, me veio 2 coisas na cabeça. A próxima evolução que vai modificar totalmente a raça humana, né, a gente, o nosso pensamento, na minha visão, ou é a colonização fora do planeta, ou a descoberta de alienígena, né, de vidas fora da Terra, né, ou nós sermos descobertos, né, porque a gente fala, não, nós vamos descobrir, não, às vezes nós vamos ser descobertos, né? A gente é que tá parado aqui, perdido, né? Assim, de repente já tem aí coisas. E o que você acha disso? Qual que é a próxima evolução? Olha que coisa interessante. Einstein morreu em 1955. Sim. Certo? E nos livros que ele escreveu, vários livros, e um de 1950, ele dizia o seguinte: a tecnologia estará tão avançada que os jovens serão idiotas. Ele acertou. Porque hoje um jovem pega uma tecnologia que é um computador na mão, que pode se comunicar até com os astronautas, até com ETs no futuro, ele pega aquilo para brincar, para jogar, trocar ideia e fazer fake news com o celular. Então, quer dizer, Einstein acertou. A tecnologia estará tão avançada que os jovens serão idiotas. E esqueceu de viver, esqueceu do mundo. Agora, para a gente dizer que existe ET, isso é uma pura bobagem. Você acha que existe ou que não existe? Existe, claro. Existe. Você acha que já chegaram na Terra? Não. Nós somos ETs para ele. E como ETs, nós mandamos o telescópio Hubble, porque um ser humano não pode. Mandamos o quê? Mandamos sonda. Mandamos sonda para Marte. De robótica lá para Marte e estamos tentando mandar para outros lugares. Então os ETs jamais estiveram aqui. O que eles podem mandar? A mesma forma que a gente, robótica, para investigar. Um disco voador, como se fosse um drone, para investigar. Mas eles chegarem, fica difícil. Porque eles estão, não é a 1, mas 5, 10, 15. O quê? Anos-luz de distância. Um ano-luz nada mais é que 9,4, certo? Vezes 10 elevado a 12, seria 9,4 ali, com 12 zeros. Que seria trilhões e trilhões de quilômetros de distância. Que espaçonave vai viajar trilhões de quilômetros? Para um ano-luz ainda é concebível. Mas para 5, 10, 15 anos-luz, você sai daqui numa espaçonave com 20 anos, você vai chegar com 60 ou 70, onde você quer ir. Eu tenho esse pensamento também, que assim, que não duvido que tenha, eu acredito que tenha outras vidas em outras galáxias até, e só que eu acho que não chegou ainda, porque quando eles chegarem, se chegarem, né, eles vão chegar e pousar. Não tem aqueles caras, não, eu vi o disco voador, sobrevoou e foi embora. Aí eu falo assim, o cara viaja de outra galáxia para cá para sobrevoar e ir embora? Não faz sentido isso para mim. A não ser que seja um telescópio Hubble. Ele vem aqui, fotografou e foi fotografar outro planeta. Mas para que não? Com certeza, se um dia eles chegarem, vão pousar. Aí vai ser uma outra mudança, né, de outra parte ali da nossa humanidade de evolução que vai mudar tudo, se um dia acontecer. O planeta Terra evoluir, pode colocar aí, no mínimo, mais uns 150 anos. Porque hoje não temos mais ninguém pensando em fazer faculdade de física, por exemplo, que a física é a tecnologia do futuro, é a tecnologia espacial. Não existe mais isso. Ninguém mais quer estudar isso. Eles querem ser youtuber. Só pensa agora, fazer programação, fazer robótica, isso, aquilo. Então o que falta para nós hoje, para chegar lá, não é só aqui não, no mundo inteiro. É estudante de tecnologia avançada. Dedicar, né? Se dedicar. A estudar o átomo, as partículas, né? Que nem
é muito, pouco ainda, né? Muito pequeno ainda. Tem os aceleradores hoje que descobre-se muitas coisas, né? Através disso, né? A física quântica e tudo mais. Mas eu acho que ainda é muito pouco. A garotada precisa estudar mais isso, ou as mídias precisam colocar mais isso para despertar o interesse na molecada também sobre isso. Quer saber uma coisa interessante que muita gente aqui no Brasil não sabe? O único país da América Latina, até a América Central, o único país da América Latina que tem a tecnologia mais avançada somos nós. É o Brasil. Nós temos um astronauta, que é ministro de Minas e Energia, que é o Marcos Senhor Pontes. Marcos Pontes. Ele trabalhou na NASA e largou para ser ministro. Ele já foi até a estação espacial. Nós somos os únicos que temos uma pessoa gabaritada assim e é um astronauta. Agora, nós temos um acelerador de partículas pequeno, 60 metros de perímetro de circunferência. Sim, em Campinas, né? Não, agora em Campinas, nós estamos terminando de construir um de 500 metros de perímetro de circunferência. E Campinas vai ser a cidade mais avançada da América do Sul. Não é só do Brasil, não, da América do Sul, que é a única que vai ter um acelerador de partículas de 500 metros de perímetro de circunferência. Você sabe o que é isso? Então é uma faculdade que vai formar cientistas. E o que nós temos aqui no Brasil, que forma astronautas, é o ITA, Instituto de Tecnologia Aeronáutica. É uma avançada, que é a engenharia de aviões, de foguetes. Mas está faltando gente para engenharia náutica, construir navio. Aqui no Brasil ninguém fala de fazer isso. Não tem, né? Não tem, porque não conhece. Eu tinha um amigo que ele começou estudando engenharia aeronáutica, ele mostrou alguns projetos deles lá, e depois ele parou, não sei porquê, e aí virou projetista de telecom. Quase igual, hein? Mas, não sei o caminho da vida dele, mas era interessante o que ele comentou comigo, o que ele mostrou. Eu achei que seria bem interessante. Hoje você vê, tem essa parte de engenharia náutica que você está falando. Hoje nós temos grandes navios cargueiros, né? Que são interessantes, mas nada é produzido aqui no Brasil, né? Não, tanto é que o único da América do Sul, o único submarino nuclear é o nosso, que veio dos Estados Unidos. Então, construído lá e mandado para cá. Por que a gente não constrói, né? Os nossos. Já que nós temos um setor de tecnologia bom aqui, né? Aliás, o Brasil, ele exporta muitas coisas boas, né? Que as pessoas não sabem. Né? A tecnologia, né? Nós somos ricos em muitas coisas que não se divulga, né? Acha que não, tem que vir dos Estados Unidos, tem que vir da China. A China tá muito grande. Falando da China, esse crescimento gigantesco que a China teve em pouco tempo, você acha que isso é bom ou isso é ruim? Chegar uma hora é como se fosse uma bolha, vai explodir. O que você acha? Já está explodindo, porque são quase 2 milhões de pessoas. E pessoas muito inteligentes, muito gabaritadas. Mas só que eles não têm mais espaço no país dele. Não tem. Então eles vão dominar todo o universo aí. Você acha que o planeta vai ser deles? O planeta vai ser deles, pela quantidade de pessoas e pelo interesse em estudar. Olha que interessante. Pega os japoneses. 2 bombas atômicas, Nagasaki e Hiroshima. É o país mais evoluído em eletrônica. Mas lá os aluninhos com 5 anos de idade, 6 anos de idade, 7 anos de idade... já estão aprendendo. Teve aula. Agora cada um limpa a sua carteira, vão limpar o chão para depois ir para casa. No outro dia, para entrar na sala, tira o sapato. Então, eles tiveram o quê? Educação, disciplina e respeito. Você vai numa escola, você até encontra educação em alguns cantos. E disciplina você encontra? Nem sempre. E respeito? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Então, quando o Brasil tiver os 3, como os japoneses têm... E o que falta? Disciplina, educação e respeito. O que falta para a escola brasileira melhorar? Olha, já que você está dentro dela diariamente. Eu gostaria de falar, mas, de repente, eu posso estar ofendendo alguém. Mas não tem como falar sem ofender. Sim. Porque a gente tem que falar a verdade. O problema
não está nos professores, no ensino, nos estudos. O ensino é excelente. O problema está na família, porque tudo que é ensinado na família é esquecido quando chega em casa. É esquecido. O aluno tenta aprender alguma coisa na escola, o professor tenta ensinar alguma coisa na escola. Chega em casa, acabou, aquilo morreu. Não existe mais fazer uma lição de casa, fazer uns exercícios, estudar em casa. Não existe. Isso acabou. Então, se a família exigisse ainda, as coisas seriam diferentes. Por exemplo, a minha família, os meus filhos e meus netos, e principalmente meus netos agora, são todos ali, ó. Tem que estudar em casa. Tira uma horinha por dia para estudar em casa. Vai no seu cantinho. Estuda lá no seu cantinho. Estudou? Fez lição? Agora pode brincar. Não existe mais isso. Fazer lição de casa, acabou. É. O mundo tá bem diferente, ainda mais com a tecnologia. Hoje, criança de 3, 4 anos já quer um celular para ficar jogando, para ficar fazendo isso. E você sabe que a tecnologia está até na bruxaria? Está como? Explica para nós. Interessante. Já ouviu falar cromoterapia? Cromoterapia é o sistema de cores, né? Sistema de cor, espectro luminoso, Espectro por exemplo. luminoso, isso. Espectro eletromagnético, espectro luminoso, que vem a ilusão de ótica. Hoje você passa um vídeo na internet e olha para esse vídeo, você se hipnotiza nele. Antes o hipnotismo era feito por um psiquiatra, né? Ou um cara que trabalhava com isso. Psicanálise. Quem sabe até um psicólogo ali hipnotizava a pessoa. Hoje não precisa. A pessoa fica hipnotizada num vídeo. E quer ver o pior hipnotismo? Aquele cara que é viciado no computador. Ele está hipnotizado pelo computador. Isso é uma bruxaria avançada. É uma bruxaria avançada. Agora, como você fala em cores, a cromoterapia, ela modifica a sua vida. Por exemplo, você sabe como você conquista uma pessoa que às vezes você gosta? Veja a cor que ela gosta. Dá um presente daquela cor. Poxa vida, você acertou a minha cor. Já, Hoje é fácil. já é um ponto à frente, um passo à frente. Já é fácil de influenciar a pessoa pela cor, uma roupa colorida, um boné colorido, ou coisa semelhante, já influencia pela cor. Certo. Então, muitas coisas já estão se influenciando a bruxaria pela internet. Eu posso mandar uma mensagem pela internet e influenciar um monte. Por exemplo, uma coisa que ninguém sabe que seria uma bruxaria hoje. Ah, O que Hitler fazia no seu país. Ele colocava uma música. E junto com essa música, vocês podem até fazer uma experiência aqui, os garotos que vocês têm na equipe. sim. Você coloca uma música. E junto com essa música, você coloca alguém falando, baixinho, influenciando. Ó, você vai sair daqui calmo, tranquilo, não sei o quê. O que ela deve fazer? O que vai acontecer? Ela vai ouvir aquela música junto com aquela voz falando. Só que ela, por si, não capta a voz da pessoa. O inconsciente, Mas cara. o inconsciente capta. Porque os decibéis nossos é de 0 a 100. Você fica surdo a 100, 110. Sim. Mas a 20 decibéis, a pessoa ouve a música. Mas a 10 decibéis, você também está ouvindo. E está ouvindo a pessoa falar a 10 decibéis. Então você capta os dois. É uma bruxaria. O quê? Tecnológico. Tecnológica. E que Hitler usava e deu certo para dominar o mundo. Olha, que coisa doida, né? Coisa doida que a pessoa não imagina. Então, por isso que eu quero e estou fazendo esse possível para deixar essa herança para quem gosta. Certo. Deixar tudo isso que eu estou fazendo para quem gosta e prosseguir. Como vai ser isso daqui 20 anos? Como vai ser daqui 30 anos? Se não morre, né? Junto. Se não acaba, né? Se não acabar, alguém vai descobrir o que já foi descoberto. Daqui a muitos anos, daqui 10 anos, 20 Sim. anos, 30, 50. Que nem Leúspo e Demócrito descobriu que pedra é pedra, madeira é madeira, certo? Ferro é ferro. Sim. Mas Sócrates falou, 600 anos antes de Cristo, que tudo era igual, a mesma massa. E 400 anos antes de Cristo, quer dizer, 200 anos depois, Leúspo e Demócrito descobriu isso, na época de Pitágoras, que nós estudamos Pitágoras até Sim. hoje, né? Até hoje. Ele descobriu isso. Mas os conservadores, que são gente, às vezes até ignorante, né? Desculpe falar, mas Sim.
que são conservadores de coisas que não se usa mais, né? Então eles falaram, não, quem estava certo é Sócrates. Sócrates está certo. Tudo é igual. Não, ele descobriu isso. E depois de 1.700 anos, ou contando nossa era agora, mais os 400 atrás, 2.000 anos, veio Thomson e descobriu o átomo. Aí não era uma coisa ideal, mas era o que tinha para a época. Ele colocou os elétrons no núcleo como se fosse um gás. Logicamente o átomo explodiria. Aí veio Ford, colocou no núcleo prótons e nêutrons e colocou elétron em volta ali, ó, rodando ali, tudo em círculo. Um bateria no outro, explodiria. Explodiria. Até que veio Born e fez o seguinte, no núcleo, prótons e nêutrons, em volta os elétrons, cada um na sua camada, KLMNOPQ, e descobriu isso. E aí veio outro cientista, Heisenberg, princípio da incerteza. Você não sabe aonde o átomo está rodando nos seus elétrons. Viu que interessante? Tudo dentro de um mesmo contexto, só que de formas diferentes. O mundo foi evoluindo. Porque não existe um cientista que realmente às vezes está criando. Ele vai o quê? Vai modificando a ideia dos outros. Certo. Leonardo da Vinci. Tudo que nós temos hoje devemos agradecer a Leonardo da Vinci. Escultor, poeta, desenhista, pintor. Ele, como se fosse hoje, ele seria formado em 10 faculdades. Certo. E a gente sabe que esse mundo da física, da teoria, é interessante você trabalhar, você que trabalha na escola, você que estudou tudo isso, como você trabalha na escola para a garotada entender e absorver isso, num mundo tão tecnológico, onde eles só querem saber de celular e computador e mais nada. Mas não na minha aula. Você já ouviu falar? Como você pratica suas aulas? Só explica para nós, velho. Primeira coisa que a gente fala. A primeira impressão é a que fica. É a que fica. Então, eu entro na sala, não de braços cruzados, porque eu não estou obrigando ninguém a nada. Sim. Nem de mão na cintura, porque eu não estou desafiando ninguém. Eu chego, faço como Cristo sempre fez. Eu chego, abro meus braços e digo, bom dia para quem não me via. E peço para todo mundo responder. Quando não responde, eu falo, gente, se eu falei bom dia, responda bom dia para mim. Porque Sim. quando vocês falam bom dia para mim, estão falando para vocês mesmo. E nós vamos ter um bom dia, todo mundo. Mas responde uníssono, todo mundo junto. Vamos ver como é que fica? Aí eu falo bom dia para quem não me via. Todo mundo responde junto, bom dia. Eu falei, agora nós temos uma harmonização na sala. Você viu como esse bom dia ecoou no ouvido de cada um? Isso chama harmonização. E daí eu começo a matéria. Primeiro, guardem tudo quanto é coisa, celular e tudo. E preste atenção em mim. Disciplina, educação e respeito. É assim que vocês vão virar alguém e ter sucesso na vida. E aí começa a explicar a matéria, aí um aluno vai copiar. Eu falo, dá licença. Na minha aula você não copia nada. Presta atenção em mim, para você aprender e ficar na sua mente. Explico toda a matéria, escrevo na lousa. Aí eu falo, agora vocês têm de 3 a 5 segundos para copiar tudo que está na lousa. Aí eles falam, como? É impossível. Eu falei, não, agora é que é a verdade. Pega o celular e tira foto. Aí, já está tudo copiado. Tá copiado? E passa para o seu amigo que faltou hoje. E passa para alguém te ajudar a resolver tudo isso. E assim eu consigo uma classe que a nota mínima acaba sendo 7. A não ser aqueles que não tem jeito. Que não tem jeito. Tem aqueles que não tem jeito, infelizmente, né? Toda turma tem, né? Aqueles que vão dar trabalho, que não querem nada com nada. Geralmente são reprovados por falta, que vem na escola em vez em quando. Tá. Mas a maioria são excelentes alunos, porque não existe ninguém burro. Claro. Existem pessoas que não estão interessadas. E falta o quê? Incentivo de uma coisa chamada família. Eu incentivo meus alunos o máximo que eu posso. Em vez de quando uso até bruxaria sem eles saberem. Incentivo muito mesmo. Mas só que ninguém em casa incentiva. Certo. Que fica difícil. Então quem merecia ter umas aulas de psicologia, filosofia, sociologia e neurolinguística seriam os pais.
Precisariam, né? Precisariam mais do que os alunos. Será que não seria interessante, né, fazer 5 dias da semana que tem aula, 4 com os alunos e 1 com os pais? Seria interessante, né? Não, não pode, porque isso chegariam a falar, como falam, que é discriminação. Eu tentei numa escola, em várias escolas, que já dei aula em mais de 16 escolas diferentes. Certo. Eu falei assim, vamos montar um grupo de alunos da seguinte forma. Eu e a professora de matemática vamos dar um curso à parte para os melhores alunos da sala. Certo? Pegar 3 de uma sala, 4, 5, aqueles que estão levando a sério os estudos. E vamos montar um grupo de aula para esses alunos, que são aqueles que vão passar em tudo quanto é concurso, Enem, tudo que aparecer. E falar assim, isso não pode, professor, isso é discriminação. E o resto? Não seria premiação Me desculpa. em vez de discriminação? Seria premiação. Mas fala, não, isso é discriminação. E o resto? O resto é resto. Porque se o resto se interessar, vai ser uma premiação para eles também. Mas só que o resto, eu digo o restante dos alunos, não querem, vão querer ir para bagunçar. E aqui no Brasil é proibido você fazer isso, certo? Sim. Colocar o pessoal numa etapa dessa, porque é discriminação. Agora, os alunos que vão para Harvard, nos Estados Unidos, são alunos especiais, com 8, 9, 10, 12 anos. Estudam com professores à parte, porque são moleques que têm a genialidade e eles aproveitam. Peguem Oxford, lá na Inglaterra, e outras faculdades na Europa. Eles pegam esses alunos e levam para frente. Eles valorizam esse aluno. Aqui no Brasil, não. Todo mundo tem que estudar junto, tanto os bons quanto os ruins. E aí, os bons perdem a vontade. E os ruins não fazem nada. Aí fica aquele povo mediano como nós somos. Como nós somos, tá certo. E voltamos então para a bruxaria. Eu quero saber mais sobre bruxaria. Nossa assunto aqui é especial. Mas aos pouquinhos estou falando que você tem que saber também. Né? Eu sei. Isso tá aí bem oculto, né? Oculto, a bruxaria é oculta, né? É oculta. E vem aí por aí uma escola de bruxaria? Eu estava esperando, até falei para meus adeptos aí, certo, os meus futuros bruxos que vão dar aula, certo, porque eu, como mestre, vou ensinar a todos, e cada um vai ter sua função, quem vai trabalhar com incenso, quem vai trabalhar com remédios, quem vai trabalhar com espelho, cada um já escolheu o que quer ser. E eu falei, a partir de agosto desse ano, eu vou começar com isso, tanto é que comecei desde agosto, preparando. E surgiu essa oportunidade que foi excelente, ótima para mim, de estar aqui, porque eu já esperava o acontecimento dessa oportunidade, mas não sabia quando ela viria, mas sabia que seria depois de agosto. E agora está acabando a pandemia, vou fazer reuniões com o meu grupo, reuniões, quem sabe até sem máscara, né? Vou fazer reuniões com o meu grupo, começar a trabalhar meu grupo, e ensinar o que tem que ser ensinado, prepará-los para o ano que vem, se Deus quiser, já está pronta a escola de bruxaria. E qual seria o inicial para alguém querer aprender bruxaria? Qual seria a primeira aula? O que ele precisa entender? Primeiro, para você ser um bruxo, você tem que ter medo de aparecer. Não, tem que perder o medo de aparecer. Perder o medo. Perder o medo de aparecer. Porque o pessoal tem medo de aparecer. E falar, eu sou um bruxo. Ele tem medo. Quando você pegar isso e falar assim, eu não tenho medo de aparecer. Eu sou um bruxo. Quando a pessoa perdeu o medo de aparecer. E quando ela fala assim, eu sou um bruxo. E se vestir tal qual um bruxo, aí ele vai ser um bruxo. Primeiro ele tem que incorporar isso nele. Eu sou um bruxo, não tenho medo de falar que sou um bruxo, me visto como bruxo, estou aprendendo a fazer bruxaria. Quando ele assumir isso, a bruxaria vai crescer e vai ser uma coisa que vão ter centenas, milhares de bruxos ainda, certo? É que nem, é uma coisa desagradável falar, mas tem que ser falado. O cara não assume que é gay, sim. Outro assume que é bandido. Olha só, eu sou bandido e gosto de ser bandido. Certo? Outra fala assim, eu sou lésbica e gosto de ser. Nas escolas tem isso. Agora, qual o problema do cara falar assim, eu sou bruxo? Vão rir? Vão te incriminar?
vão querer te massacrar, a igreja vai contra você. Não, você tem o direito de livre escolha. Hoje é assim, você pode ser o que você quer. Quer ser um bruxo? Perca o medo de falar que é. E assuma isso. E comece a estudar e a seguir a bruxaria. Legal, bacana. Mandar um salve aqui pro Pepe Rodrigues, que está aqui assistindo a gente aqui, ó. Pepe, um abraço para você aí. Também o Carlos Jesus está ali com a gente. Quem mais está aqui? O Felipe Dourado, de Heliópolis, está assistindo a gente. Beleza. Também a Márcia, lá de Portugal. Está assistindo a gente lá de Portugal. Márcia, um abraço aí para você. E o Mano T, que é de Arujá, mandando um abraço também. O Mano T, que vai estar aqui no próximo podcast. É o meu convidado aí. Ele já está vendo aí como é que funciona para ele vir aqui conversar com a gente. Próximo podcast vamos falar de hip hop, de rap, independente, hein? Vai vir bastante assunto bom aí. Então, voltando aí, então a galera precisa perder o medo mesmo e assumir e começar a estudar e se interessar mais, né? E eles vão perder. Divulgar mais isso, né? Divulgar mais. Eles vão perder o medo, porque quando eu montar a primeira escola de bruxaria de verdade, não é enganação. Sim. É escola de Já existe bruxaria. alguma aqui no Brasil ou não? Existe, que eu te falei, que a Universidade de Bruxaria na Penha. Sim. Eu não conheço, mas espero que eles tenham dado sucesso e estejam crescendo, Certo. que é a única que eu conheço. Agora tem umas outras aí que também não aparecem, porque o pessoal tem medo de aparecer, certo? E sente receio. Agora a nossa, a partir do ano que vem, ela vai aparecer e vai estar lá, Escola de Bruxaria. Quando o pessoal vê entrar 30, 40, 50 pessoas na escola, aí vai ver que é uma coisa real. Porque a bruxaria é uma ciência. Ela entra ali. Não pense você que está aí em casa que ele vai lá estudar bruxaria para fazer mal para as pessoas. Não, é o contrário, não é, professor? A ciência, ela está lá para ajudar. Mas acontece, quem ajudou a ciência? Albert Einstein, para fazer o bem para a ciência. Pegaram o conhecimento dele e fizeram a bomba atômica. Mas foi ele que fez o mal? Não. Não. Aproveitaram-se da situação dele e fizeram mal. Sim. Santos Dumont, aqui na França, que é brasileiro, e os irmãos Wright, que são americanos, os dois juntos inventaram avião. E Santos Dumont ficou com depressão porque usaram o avião dele para a guerra, mas ele fez para o bem. Sim. Então, na vida existe o bem e o mal. A gente faz o bem, a bruxaria faz o bem, mas tem aquele... Você tá estudando numa escola de bruxaria ou numa catequese, você vai fazer o bem ou o mal se você quiser. Justamente, porque o ser humano é assim. Né? É bem isso daí. Você mesmo vai fazer. Gilberto da Silva, beijos, é isso aí. O meu nome é Gilberto, tá? Gilberto da Silva. Muita gente não sabe, só me chama de Caverna. Caverna é Gilberto. Então, para quem não conhece o Seu Caverna, é Gilberto. Certo? Falando, continuando aí nesse assunto, Paulo Coelho, ele é um bruxo? Olha. Ou ele é um escritor só? Posso falar? fala o que você pensa. Os conhecimentos que eu tenho, as pesquisas que eu fiz, os comentários que o pessoal fala, Paulo Coelho, ele é um escritor. Mas ele é um escritor, desculpe Paulo Coelho de falar isso de você. Todos falam que você é um escritor, certo? Mas que você é escritor de obras prontas. Ou seja, tira frases de outros, modifica e faz o seu livro. Então, se você pegar um livro de Paulo Coelho, como muita gente já pegou, começa a ler Paulo Coelho. Leia um livro dele, você vai gostar. É bom, Sim. Certo? É bom porque o livro dele foi tirado de frases prontas já também. Então, o que ele está passando ali são coisas certas, boas e que ajudam. Não sou contra a sabedoria dele. Mas sim, ele é um escritor que foi tirando uma partezinha daqui e dali e deu certo. Ele está de parabéns. Deu certo. Existe outros escritores que você gosta bastante? Que falam sobre bruxaria? Olha, são poucos. Poucos. Porque muitos escritores são escritores de historinha de bruxaria. Como eu falei, historinha... Igual o Walt Disney. Igual o Walt Disney. Pega uma lagartixa, coloca ali, coloca lá. Umas histórias absurdas que eles contam, sabe? E não dá certo. Costura a boca do sapo.
Não é isso? Já ouviu falar nisso? Então são historinhas que são historinhas mesmo. Contos de fada, como você disse no começo, né? Então agora, escritores de bruxaria não existe. Não existe. Não existe. Eu quero ser o primeiro. Desculpe essa arrogância. Sim. Mas eu acho que eu sou o primeiro, porque meus livros de bruxaria são técnicos. Existe ali uma sabedoria. Se eu falo sobre espelho, eu sou formado em física, tenho aula de ótica, dou aula de ótica, dou aula de visão. Eu conheço ótica. Espelho côncavos, convexos, plano côncavos, convexos, espelhos planos. Eu conheço tudo isso. Espelho é um tópico da bruxaria. É um tópico da bruxaria. Quantos tópicos tem a bruxaria? Olha, mais ou menos. O primeiro livro meu tem 30. 30 tópicos? Caramba! O segundo livro tem mais 30. Certo? E eu quero chegar a 100 de diversidade de assunto, mas que eu comprovo todos os tópicos que eu falo. Eu provo para você na física, na matemática, na química, na biologia, na sociologia, na psicologia e na fugiu o nome agora. Filosofia. Filosofia, física, tudo confunde, sim, né? E na filosofia. Então, quando eu tiver tudo sobre cada tópico escrito, aí eu posso falar, está quase pronto o livro. Aí eu posso até fazer livro de historinha. Que aí fica mais livro de historinha, mas contando fatos reais. Sim. Então, espero ser o primeiro bruxo no Brasil, certo? A escrever livro técnico de bruxaria. Porque o que eu estou escrevendo é para uma escola de bruxaria. E o que eu falo, eu provo. E nem eu provo que o espelho é invisível. Uhum. Qual foi sua experiência com a bruxaria mais intensa que você teve, que você fala, perdeu o fôlego? Olha, foi uma vez que eu olhei para uma parede, estando são, ótimo, 100% de saúde, e vi imagens na parede. Ou seja, eu tirei meu pensamento e projetei meu pensamento. Eu falei, nossa, eu fiz isso. Porque quem que faz isso? Projeta os pensamentos. São essas pessoas que bebem muito, pessoas malucas, certo? Esclerosado, um monte de coisa aí, pessoas alcoolizadas aí que chega. Eu tô vendo um jacaré andando na parede. Fuma muita maconha, fica aí falando, vendo jacaré voando. Tô vendo um elefante na sala. E eu consegui tudo isso sem precisar ingerir nem o álcool, nem bebida, nem nada. Mas você fez porque você quis ou foi involuntário? Eu quis. Você quis? Eu quis, eu falei, eu tenho que projetar minha imagem. Você projeta sua imagem aonde? Sempre, todo dia. No espelho. No espelho? E por que não você projetar numa parede? A parede não tem reflexo. Mas só que eu não estou projetando a minha imagem. Eu estou projetando meus pensamentos. E nesse livro que eu tenho escrito também, são 20 capítulos, chamado Teoria dos Espelhos, eu ensino a pessoa a projetar os pensamentos. E a tua imagem praticamente responde aos pensamentos que você está mandando para ela. Porque o corpo fala. Se o corpo fala, é neurolinguística. Sim. O comportamento do seu rosto, a preocupação, o espanto, a mentira que você está contando, o sorriso que você dá, aquele sorriso sarcástico, todo esse movimento do seu rosto, seu corpo está falando. Então eu consigo saber o que a pessoa está querendo dizer para mim. Então eu não sei como que a pessoa está com dor de barriga ou não, está chateada, aborrecida ou não, olhando para o rosto dela. Sim. E você consegue emitir seus pensamentos para o espelho e ver como seu rosto se comporta e falar com você mesmo. E eu consegui projetar a minha mente, os meus pensamentos numa parede e vi a imagem ali como se fosse de uma pessoa falando comigo. Foi isso que modificou minha vida, que eu procurei trazer a bruxaria para a parte técnica por causa disso. Sim. Mas tudo que eu falo, eu provo. Tá. Em biologia, em física, química, matemática, tudo que eu falei, psicologia, sociologia, filosofia, eu provo que existe. Tá. Uma pessoa quando vai estudar medicina, por exemplo, a pessoa tem ideia de que vai ser um médico que vai ajudar outras pessoas, que vai curar, que vai resolver problemas de outras pessoas. Na bruxaria, uma pessoa que for lá para estudar bruxaria com você, o que ela deve estar projetando?
Primeira coisa, se a pessoa quer estudar bruxaria, ela tem que fazer que nem a definição de Deus. Qual a definição de Deus para mim, que eu explico em bruxaria? Deus é um conceito criado pelo homem para fazer o bem para ele mesmo e para os outros. Então, se quer fazer bruxaria, aprenda bruxaria e faça o bem para você, para que você tenha condições de fazer o bem para os outros. Então, não se meta a fazer o bem para os outros se você não conhece a si mesmo. Não faz nada bom para você. Você não conhece a si mesmo, você não faz o bem nem para você, como vai fazer para os outros? Você está enganando a si mesmo e os outros. O nutricionista gordo seria o caso. O caso. Então, faça o bem para você, né? Ele é outros. Totalmente obeso e quer ensinar os outros a comer. Quer ensinar os outros a comer. Ele tem vontade de querer ensinar, mas aí ele já passa uma falsa imagem. Sim. Poxa, você é nutricionista. Então, nutricionista magro tem mais sucesso, né? É? Já o visual já não dá credibilidade, né? Então, acho que a bruxaria é isso mesmo. O intuito da escola é fazer com que a pessoa que vai aprender bruxaria, ela faça o bem para si mesma. Que ela tenha autoestima. Eu sou eu. Eu não sou o melhor, porque existe alguém melhor do que eu. Mas eu tento ser o melhor. E sempre vai ter alguém melhor que eu. Então, eu posso ajudar os outros. Então, a bruxaria é para ajudar os outros. Uma pessoa doente, enferma, de repente você coloca a mão em cima dela, fala com ela, ali ela já pega aquele incentivo, aquela imagem ali de que você está ajudando, ela vai crescer, ela vai melhorar. E para isso existe uma coisa chamada oração. Você sabe o que é uma oração? Conta pra gente, o que é o significado de uma oração no mundo da bruxaria? Existe a oração feita, que você reza de acordo com um papelzinho, um livrinho. Com o que foi ensinado. O que foi ensinado. Existe oração que você falaram para você. A oração, ela depende do momento. A oração é para fazer o quê? Melhorar alguém? Então examine primeiro, antes de fazer uma oração. Que doença essa pessoa tem? Qual o mal dela? Será se é um mal psicológico ou é um mal físico? Ela sente uma dor no braço que caiu há 10 anos atrás. A dor está na mente. Ela está guardada aquela dor que a mente não conseguiu esquecer, não está no braço realmente. Sim. Então você tem que conhecer o tipo de dor, aí você faz uma oração para a pessoa eliminar aquela dor. Se você fala assim, a pessoa chega para você, olha, minha família não está dando certo, está acontecendo coisa errada, não me dou bem com meus filhos, nem com meu marido. Estou explicando o caso, uma mulher, né? Sim. Então, ela vem e conta essa história para você. Espera um pouquinho. Será que o problema está no marido, está no filho? Ou ela que não consegue se comunicar? Será que ela quer que o filho e o marido mudam de posição? Não. É ela que tem que mudar o seu jeito de ser. O problema está com ela. Então você ensinando um pouquinho de psicologia, vendo o que acontece com ela, dando o direito dela a pensar, tirar conclusões melhores, aí ela vai começar o quê? Autoajuda por ela mesma. Você dá um incentivo. E ela começa a se autoajudar pelas palavras que você fala. Ela começa a ver, puxa vida, eu posso melhorar. Olha, eu errei. Ela começa a admitir o que ela fez de errado e procura melhorar. A bruxaria é para isso. Entendi, legal, bacana. E a escola de bruxaria que você está aí bolando, já está quase nos finalmente está acontecendo, ela vai ser aonde? Em São Paulo, em Guarulhos? Onde vai ser? Vai ser em Guarulhos. Em Guarulhos. Em Guarulhos. Porque a maior parte do pessoal é de Guarulhos. É uma equipe que vai trabalhar comigo. Trabalhar né? com você. E provavelmente eu vou alugar uma casa grande, e montar meu primeiro grupo de bruxaria ali, com todas as partes de laboratório. Certo. Certo? Que seria o quê? Vestes, que seria também espelhos, Sim. certo? Ferramentas de trabalhar, a varinha mágica. A varinha pode mágica. esquecer. Aquele chapéuzão assim comprido assim, Aquele vai ter chapéu- também? Vai ter também. Vai ter o potezinho ali onde você faz A sua poção mágica. as químicas ali. O cadeirãozinho, isso. Vai ter tudo isso. E o chapéu é importante? É, porque você não tem que se ver como você está se vendo. Veja no meu fly,
Como que ele está? Eu estou de cabelo solto, não estou? Sim. Eu sou bruxo naquela hora. Agora aqui eu estou falando de bruxaria. Mas quando for da aula, eu me transformo. Porque quando você faz uma coisa que você gosta, você deixa de ser você. Sim. Você muda de personalidade. Uhum. E muita gente não sabe disso. Quando eu dou aula, eu sou uma pessoa. Quando eu sou bruxo, eu sou outra. E a veste que você tem, a roupa que você tem, ajuda você a se transformar. E não uma pessoa que eu admiro Umbanda. Já fui umbandista. Sim, certo? que legal. Então, quando eu estava na Umbanda, eu me incorporava ali, eu me sentia umbandista, deixava meu corpo ser levado, porque eu vivia aquilo. Uhum. E é excelente, é ótimo. Então, a mesma coisa acontece na bruxaria. Na bruxaria. Você tem que sentir, ser levado. Mas na bruxaria não há incorporação de Não. espíritos ou de outros. Não há incorporação entidades, não. nem nada. Não, é você mesmo com seu conhecimento. Vamos recapitular. O que eu falei? Sempre lembrando, a bruxaria. Física, química, biologia e matemática. É uma ciência. É uma São ciência. ciências. São ciências que são aplicadas. Não tem nada sobrenatural. Nada sobrenatural. Mas, na verdade, o que seria o sobrenatural que o pessoal fala? O que é ser bruxo? O que é bruxaria? O que é bruxaria? O que é ser bruxo? Então, vamos ver. A bruxaria, na verdade, ela é o quê? É um grupo de pessoas que mistura o místico e o esotérico, que usa o místico e o esotérico. Mas o que é místico? O que é esotérico? Místico é o conceito que a gente tem de fenômenos espirituais e fenômenos físicos. Não existe fenômenos físicos? Tem. Em todo lugar tem um fenômeno físico. Vulcão, furacão, maremoto, são fenômenos físicos. O que são fenômenos espirituais? Certo? Os milagres que acontecem. Vamos supor, uma pessoa, de repente, vê o filho passando apuro e a pessoa está doente, não consegue nem andar. O filho foi atropelado. Ela vai, levanta o carro ali e tira a pessoa de baixo. Onde ela arrumou essa força, né? É um fenômeno espiritual que vem lá de dentro do cérebro, aquela força que vem lá. Então, a bruxaria estuda isso, fenômenos físicos e espirituais. E agora, o que é ser esotérico? Ser esotérico é um grupo especial de pessoas escolhidos a dedo. Então, esse grupo que eu tenho, que vão ser os professores de bruxaria, esse grupo aí, eles foram escolhidos a dedo. Desse pessoal que faz parte do grupo, eles vão estudar o quê? Estudar e discutir tudo sobre bruxaria. Vão falar todos os papos abertos, à vontade, tudo que tem que discutir. Alguma pessoa quer entrar? Pode até entrar, como aluno, mas não como mestre. Como mestre, ela vai ter que aprender muito e fazer um juramento, que tudo que nós aprendemos ali é para o bem. E tudo que nós aprendemos ali, muitas coisas são guardadas em segredo. Sim. Então, bruxaria é um grupo de místico e esotérico. Por que nós temos que guardar segredo? Por quê? Porque, de repente, eu falo assim para uma pessoa, olha, você não vai ser nada. Poxa, um bruxo, ou uma pessoa mais estudada, um médico, um advogado, fala para a pessoa, você não vai ser nada, aquilo vai para a cabeça da pessoa e ela não vai ser nada realmente. Não vai ser nada. Então, o bruxo tem que tomar cuidado com o que fala. E certas palavras que nós usamos em bruxaria são palavras positivas, mas conhecemos também a palavra negativa. E você tem que fazer um juramento que não vai usar as palavras negativas com seus alunos. Sim. Para que você não retroceda os pensamentos dele, a evolução dele. Que legal. E a evolução do aluno na escola, na sua escola, como que vai ser? Vai ter um estágio 1, um estágio 2? Como vai ser essa parte? Até ele chegar um mestre. Olha, quanto tempo? Vamos ver. Você já ouviu falar as etapas? de maçonaria? Sim, maçonaria. A maçonaria, eles estudam 33 graus. Tem pessoas que morrem sem chegar ao 33º grau. Ou às vezes acontece, ele fica adormecido. Adormecido não é desistir, não é largar. Porque maçom, uma vez maçom, sempre maçom. Mas ele adormece por algum motivo de trabalho ou estudo que ele faz, não pode frequentar mais ou estar lá presente. Então ele adormece. Às vezes adormece no 20º grau. Fica 2, 3, 4, 5 anos adormecido. Depois de 5 anos ele volta no 21º. A Ordem Rosa Cruz são 12 graus. Tem pessoa que adormece no 3º.
e depois de 5 anos volta, 5, 6 anos, aí volta para o quarto, e aí vai direto até o 12º, às vezes adormece de novo. Então o ensinamento, ele pode ser adormecido. Por que que ele é adormecido? Porque pega uma pessoa que está no ensino fundamental, coloca na faculdade, ele não vai acompanhar os estudos nunca, não vai. Porque ele está no ensino fundamental, vamos supor, 8º ano. Ele vai acompanhar o 2º ano na faculdade? Não vai. Ele tem que fazer o 9º, 1º, 2º e 3º do ensino médio, para poder acompanhar a faculdade. Então, quando a pessoa adormece, é que ela parou. Ela não tem condições de continuar. Então, passando o tempo, 1 ano ou 2, ela amadurece. E quando ela amadurece, ela vai fazer o 2º grau, para poder chegar na faculdade. Entendi. Então esse adormecimento da pessoa é o enriquecimento da alma, do espírito dela. Ela está evoluindo enquanto está adormecida. Você não cresce quando dorme? Você não sonha como dorme? E o adormecimento físico de você parar de fazer uma coisa por um tempo também é a mesma coisa. Sim, mas quanto tempo demora para o cara iniciar uma aprendizagem para bruxos e até o momento que ele se torna um mestre? Quanto tempo isso demora? Varia de pessoa? Varia do tempo que ela vai, né? Não pode faltar, evitar a falta. Não, se é uma escola que nem você vai fazer, vai ter que ter Então, a frequência. Minha escola são 30 capítulos de um livro, 30 do outro, e vai sair um outro de aproximadamente 30 ou 40 Mais 30. capítulos. São 100. Então, esses 100 capítulos vão ser divididos o quê? Por semana e meses. De acordo com o grupo de bruxaria que eu estou formando, cada um na sua área. Certo. Certo? Isso relacionado ao livro que eu escrevi, Cavaleiros Templários da Bruxaria. Sim. Agora, tem um livro de Teoria dos Espelhos, que são mais 20 capítulos, que vai ser englobado um junto com o outro. Um pouquinho um vai entrar junto com o outro. Cada mestre de bruxaria vai dar a sua aula, Sim. certo? Num dia da semana. E depois tem um outro livro que eu estou fazendo, que é Metafísica. O que é verdade, o que é mentira, dos milagres de Cristo e da igreja. Eles têm que aprender isso. Uhum. Então, esse curso, a média que eu pretendo fazer é a cada 5 anos, ter um mestre pronto. Um mestre. Mas enquanto isso, eles têm muito que aprender, porque a mente tem que amadurecer. Aí o cara se forma e vai existir assim no seu curso, na sua escola, um esquema de o cara estudou, chegou graduado em um ponto, agora ele vai fazer um mestrado em um assunto específico da bruxaria? Sim, Pode. é justamente. É como você faz uma faculdade. Faculdade você não pode fazer uma pós-graduação. Isso, ou aí ele fazer faz uma outra faculdade. pós no... Então, ele vai ter o primeiro curso básico, que nem acontece na Ordem Rosa Cruz e na maçonaria. São graus de estudo. Uhum. Então, o primeiro ano de grau de estudo é uma coisa, o segundo é outra. E nesse primeiro ano ele vai aprender 3 coisas diferentes, no outro mais 3 coisas diferentes, já são 6, no outro mais 3 formas diferentes de trabalhar, já são 9. E assim vai aumentando. E quando chegou no 5º ano, como se fosse uma faculdade, no 5º ano, aí ele vai escolher que área que ele quer seguir. Por quê? Quais os caminhos que ele tem para seguir? Conta pra gente. Então, aí que eu disse no começo, um bruxo vai ensinar sobre incenso. Sim. E esse bruxo que ensina sobre incenso, ele vai ter que aprender também o que o outro bruxo ensina sobre ervas. O que o outro ensina sobre espelho, tem que aprender o que os outros 2 aprenderam. E esses daqui vão aprender também sobre espelho. Todos os bruxos vão ter que aprender o conhecimento de um e de outro. Vão ter que aprender o autoconhecimento. Todos eles têm que saber o autoconhecimento, porque eles podem substituir qualquer um outro. É como se fosse um professor. Sim. Ele pode substituir um na falta do outro. Todos eles vão aprender sobre o autoconhecimento. E assim, eles vão aprender de tudo. Quando chegou no final, ele vai ser um mestre geral, total. Um mestre que tem toda essa sabedoria. Aí ele pode escolher a preferência dele. Ou quem sabe, montar uma escola de bruxaria também. Uma outra escola. Porque ele vai ser um líder. Se formando, quando você se forma na faculdade, você recebe 3 diplomas. Muita gente não sabe. Um diploma que você recebe é do curso que você
escolheu, por exemplo, administrador de empresas. E o outro diploma? O que é? O outro diploma que você vai ter é um diploma que você vai poder escrever um livro. Ah, eu posso escrever um livro? Pode, porque você se formou, você pesquisou, você é um escritor agora, certo? Então você pode escrever um livro a hora que você quiser. E no final, que outro título que você vai ter? Eu vou ter um título de liderança, porque você sendo formado em universidade, você passa a ser um líder. Por exemplo, eu tenho 800 alunos por ano, na média de 700, que são várias classes, 10, 12, 20 salas de aula, com 40 alunos cada um. Quando eu já dei aula em mais de 16 escolas diferentes. Olha quantos grupos eu formei em 30 anos. Já tive 20 mil alunos, por aí. Sempre fui um líder. Um engenheiro tem 100 pessoas trabalhando para ele. Ele é o líder dessas 100 pessoas. O advogado, ele que decide a vida de uma pessoa. Ele é um líder. O médico decide a vida de uma pessoa. É um líder. Então você é o quê? Você é um líder também. Legal. Então, um bruxo vai ser isso. Ele vai ser responsável pela liderança, certo? E pelo futuro da pessoa ali e mostrar para ela que ela é uma pesquisadora. Ela vai ter que estar sempre com o estudo na mão. Sempre estudando, sempre pesquisando. Independente do curso que ela fez. E quando você chega para o cara que vai querer fazer, qual que é a idade mínima e máxima para se fazer? Olha, na escola? Eu gostaria e pretendo e vou fazer, tem que ter 18 anos. Acima de 18, sempre. Acima de 18. Por questão de quê? Se uma pessoa quiser fazer uma tatuagem de bruxaria, ela faz. Menor de idade não pode. E eu não aceito isso também. Nem nos meus filhos, nem nos meus netos. Meus filhos nunca deixei. Netos também não admito. Quer fazer uma tatuagem? Faça com 18 anos, que você tem responsabilidade. Porque se você fizer uma tatuagem agora, você pode se arrepender. Então, tatuagem tem que ser escolhida, que tenha um tema, tenha um significado, que você vai carregar para o resto da vida. E falar, essa tatuagem sou eu nas costas, ela me representa. Você tem tatuagem? Tenho. Tenho que ter, né? Eu tenho a minha tatuagem nas costas, eu só mostro quando eu quero. Sim. Certo? Ou quando eu vou na piscina, no clube. É o Ed do Iron Maiden. O Ed do Iron Maiden. O Fear of the Dark. Fear of the Dark. E que foi? É um espírito que foi aprisionado numa árvore há centenas de anos atrás. Aí numa noite de lua cheia, ele saiu para a liberdade. E seus galhos de árvores e os seus ossos confundiram com galhos de árvores. E aí ele saiu naquela noite de lua cheia e seus ossos confundindo com os galhos. E ele saiu para a liberdade. Então não me prendo a preconceito, a regras, a nada. Eu digo as minhas regras, digo as minhas normas, mas respeito a lei. E aí, onde eu não aceito menor de idade fazer tatuagem. Tá certo, é isso daí. Entendeu? Bacana. E a maior parte da galera que se interessa por bruxaria, você que conhece bastante essa área, é mais homem ou mais mulher? Isso é interessante. A maioria é mais mulheres. É mais mulheres. Aí você fala assim, são adolescentes? Olha, no meu grupo, meus amigos que estão me ouvindo, estou falando de vocês, não vou citar nome, mas estou falando de vocês. Eu tenho no grupo um coordenador de escola. Eu tenho no grupo uma coordenadora de escola. Eu tenho no grupo uma professora. Eu tenho no grupo uma psicóloga. Tenho no grupo uma engenheira mecânica. Tem no grupo uma garota que faz TI. Então, todas as pessoas a nível universitárias, certo? E muitos dessas que são aí, que estão fazendo faculdade, foram alunos meus. Sim. E eu falei, vamos esperar até os 18 anos. Fizeram 18 anos, agora a gente pode pensar nisso. Sim, é. Eu perguntei isso porque a Shirley está perguntando aqui. Uma pergunta, a escola é só para homens? Ela tinha perguntado isso aqui. Então tá explicado, Shirley. Não é só para homens, para mulheres, para homens. E acima de 18 anos, qualquer um pode se matricular, né? E pessoas que têm espírito de bruxaria. Que tem o espírito, né? Que gostam, que querem esse conhecimento, né? Agora,
Os menores de idade podem conhecer a escola mais tarde, acompanhado dos pais. Quando os pais que forem bruxos, que estão estudando, fizer uma festa, por exemplo, nós vamos fazer festa de Halloween, claro, certo? Vamos fazer festa, de repente ali acender uma fogueira. Isso. Mas vamos voar de vassoura ou não? Poxa vida, então vamos entender. Por que as bruxas voam de vassoura? Explica isso para nós. Uma pergunta inteligente, que um montão de gente faz essa pergunta e falam nisso, mas nunca tem explicação. Nunca tem resposta. Hoje o Caverna vai dar a resposta para a gente, o professor Caverna vai dar a resposta para a gente por que se fala que bruxa tem que voar de vassoura. Eu pesquisei isso em enciclopédia, como eu disse que não existia internet, né? Com 17, 18, 19 anos, pesquisei isso na internet. Antigamente, nas fazendas, mulheres se cuidam com fazenda, hein? Cuidado. Nas fazendas, os maridos iam trabalhar, os funcionários iam trabalhar na lavoura ou atrás, cuidando de gados. E elas ficavam em casa com os filhos. Quando elas avistavam pessoas de longe que se aproximavam delas, da casa, elas tinham medo de ser estupradas, apanhadas ou até matarem, porque matavam mesmo, né? E aí elas fugiam para os campos. E dali, quando fugia, elas iam em direção à floresta e se escondiam. Aí falavam, essas bruxas fugiram e voaram de vassoura. Mas isso é uma lenda. A gente fala contando uma história, uma lenda que acontece em filme. Sim. Essas historinhas que eu falei de bruxa. Mas a realidade é o seguinte. As bruxas usavam a vassoura para voar da seguinte forma. Quando a lavoura foi uma lavoura boa, foi um cultivo bom, rendeu, alegria, choveu como tinha que ser, deu tudo certo, eles festejam essa vitória da lavoura. Como que eles festejam? Eles fazem a dança da vassoura. Aí as mulheres pegam a vassoura, só que a parte que a gente coloca no chão de varrer, a piaçaba que a gente chama, ela colocava para cima. E colocava a vassoura no meio das pernas ou na frente e dançavam com a vassoura, que era a dança da colheita, que foi uma ótima colheita. Aí falavam daí que as bruxas voavam com vassoura. Com a vassoura. E nós fazemos isso até hoje. Mas só que muita gente faz e não sabe o que está fazendo. E não tem essa ideia. Quando você vai numa festa, principalmente de casamento, ou uma outra festa qualquer, tem uma coisa chamada a dança da vassoura. E aí o cara está dançando com a menina. Você vai lá. E você vai lá, dá a vassoura para a pessoa tem que ceder a menina para você dançar, ele fica com a vassoura e você vai dançar com essa garota. Aí ele pega a vassoura e vai procurar outra pessoa para dar a vassoura para dançar com a menina. É chamada dança da vassoura. Isso veio há pouco tempo atrás, desde o ano 1200 mais ou menos. Nossa, pouquinho tempo, né? Pouquinho tempo. Tá certo. A Márcia tá perguntando aqui, ó, legal, o pessoal interagindo com a gente aqui. Ela está perguntando, as bruxas têm que ter caldeirão? Olha, de preferência, sim. Sim? Sim, porque se você quer se harmonizar com a bruxaria, você quer ser um bruxo, você tem que se sentir com um bruxo. E bruxo sem caldeirão não é bruxo. Você não vai pegar uma panela de pressão para fazer bruxaria? Não faz sentido. Nem que seja mais moderno bruxo, não vai. Aquelas panelas elétricas, né? Porque tudo tem que ser feito no manual. Tudo no manual ali. Então você vai ter esse caldeirão de bruxa. Não precisa ser grande, é pequeno. Certo? Os alunos vão ter aquelas receitas, um livro de receitas de bruxaria para fazer suas poções? Vão, que inclusive esse livro de receita eu já providenciei. Que são livros. Primeiro nós vamos trabalhar com os remédios homeopáticos. São livros que ensinam a fazer remédio homeopático. Para que serve a folha de manga quando você ferve? Para que serve o boldo? Vocês sabem? Para que serve, no caso aí, o maracujá? Então você vai ter que conhecer todas essas frutas, folhas e raízes. E também o quê? O tronco, aquela casca das folhas, que nem a canela é uma casca. Você tem que saber para que serve a canela. Então, vai ter que conhecer tudo isso aí no curso, certo? Para saber o que Mas rabo de lagartixa, asa de barata, isso não.
Isso aí não. Isso aí eu vou ensinar que remédio você usa para eliminar isso, para deixar longe de você. Longe das baratas, longe da gente. Isso Tá aí. certo. Respondido, Márcia. Todo bruxo precisa do seu caldeirão. E sua vassoura, E sua vassoura. e seu veste, sua veste, que seria aquela roupa de bruxa, que você se sente melhor com ela, certo? E seu chapéu de bruxa, que você se sente melhor com ela. Porque a gente não vai ditar regras. A escola de bruxa é essa, é a do Cavaleiros Templários. Tem que vestir essa roupa. Não. Eu quero diversidade de roupas com os bruxos. Como nós tivemos, que eu falei, a Madame Mim, a Maga Patológica, a bruxa do tio Patinhas, do nosso amigo lá, O pai. o pai, da Branca de Neve. Cada um vai se sentir um bruxo daquele jeito. Qual o bruxo que vai inspirar você a ser bruxos? Então, você se inspirar num bruxo é como você se inspirar num jogador de futebol e querer jogar que nem ele. Tá certo. Sabe quem me incentivou nessa vida? Quem? Quem me deixou e me ajudou a ser o que eu sou? Albert Einstein. Albert Einstein. Você acha que Albert Einstein era um bruxo? Todo cientista é um bruxo. Só o fato de quase ser excluído do grupo de ciência porque não penteava o cabelo já já mostra que pelo seu Já mostra que ele é diferente. pelo seu jeito de ser, ele é um bruxo. E pessoas que têm inteligência acima dos outros, acima de outras pessoas, é um bruxo. Acima da ou não média. querendo. Se você se sente um bruxo, pode ter certeza. Como que ela chama? A Shirley e a Márcia. A Shirley e a Márcia. Shirley, você e a Márcia. Se você se sente uma bruxa, vocês se sentem bruxas, vocês já são superiores aos outros. Vocês já estão sendo um cientista por excelência. Porque eu falei, a bruxaria é uma ciência. Então você já é diferente dos outros. Já é diferente. E a evolução depende de vocês. Tá certo. A gente está quase chegando no final já aí do podcast. O papo é muito bom, professor. Tem muito assunto, tinha muito assunto para falar ainda, e tem né? mais ainda, são 60 capítulos que eu escrevi. 60 Se capítulos. nós falamos meia dúzia ou uns 10, Aí, foi ó. muito. Dá- O resto foi conversa Tem que fazer diferente. mais uns 5 podcasts com o professor aqui, só para a gente chegar no meio do livro dele, dos capítulos. Nós podemos fazer o seguinte, como nós estamos montando aula de bruxaria aqui, ou seja, reunião de bruxaria Sim. ao vivo aqui, certo? Pela internet, né? Que talvez seja nas quintas-feiras, eu convido o César para fazer parte e fazer perguntas. E como vou deixar aberto o esquema ali, ele pode estar junto e trocar ideia, conversar e continuar sempre com um papo, com conversa, trocar essas ideias. É isso aí, o professor Caverna tá tratando com a gente aí e vendo aí. Provavelmente o professor Caverna vai ter um programa na TV Black Sampa só para falar desse assunto, né? Esse entre outros, é lógico, né? Mas o assunto principal seria a bruxaria aí, a ciência da bruxaria. Ó que bacana. Certo? Então aguardem em breve, professor Caverna na Black Sampa vai fazer um projeto bacana aqui com a gente. E você vai saber muito mais sobre tudo isso. Vamos dar esperança para esse pessoal? Diga aí, professor. Provavelmente daqui 15 dias a gente começa com esse programa. Aí, ó, programa daqui a 15 dias. Aguardem. Professor Caverna tá decidindo o nome do programa ainda aí. E vai vir com o programa todas as quintas-feiras. Todas as quintas. Das 18 às 19 você vai bater aquele papo via internet com o professor Caverna para saber um pouco mais sobre todo esse assunto místico, de ciência, místico, esotérico e tudo mais sobre bruxaria e tudo mais para vocês, tá bom? Professor, eu quero agradecer. Seus agradecimentos finais aí, pode falar o que o senhor desejar mais aí para a galera. Vocês participando, gente, do programa, vocês já estão participando de um grupo esotérico. E depois, quando participar das aulas, aí sim vão se efetivar como esotéricos e místicos, que é a minha intenção de passar todo esse conhecimento para vocês. Eu quero deixar esse conhecimento, não quero levar junto comigo, quero deixar esse conhecimento para vocês. E agradeço a atenção de vocês aí, legal por ter ligado aí,
e pode ter certeza que vão vir muitas novidades boas, vão vir notícias de bruxarias também, certo? Legal, bacana. Vão vir documentários de bruxarias, certo? E um rapaz aqui que trabalha com a gente já se ofereceu, que eu achei interessante, tipo assim, professor, você não pensa em fazer camisas de bruxaria, um símbolo de bruxaria? Eu falei, sim. Mas no momento que a gente decidir aí, nesses 15 dias, qual o nome efetivo, que nós temos vários nomes, qual que nós vamos assumir para fazer o programa. Aí vai ter camisas também e outras coisas para quem gosta, para quem quer se sentir melhor ainda e falar, eu pertenço a esse time. Então, gente, obrigadão aí, boa noite. É isso daí. Juntos. Mandando um salve para você aqui rapidinho. A Patrícia adorou o programa. A Chile mandando boa noite, professor Caverna. A Márcia falando, professor, parabéns, professor, pelo programa. E quem mais aqui? A Márcia, Chile, o Thiago JC. Tem alguma bruxa que você gosta muito? Eu gosto da bruxa do 71, do Chaves. Não. Olha, responde rapidinho essa pergunta. Tem alguma bruxa especial que o senhor gosta mais? Tem. Porque quando eu tinha 20 anos de idade, eu já era motociclista e era presidente de um motoclube que eu tinha 8 integrantes. Certo. E todos os nossos integrantes tinham nome de desenho animado. E tinha uma amiga nossa, que era parte do nosso motoclube, que o nome dela, eu que batizei, de Maga Patológica. Maga Patológica. E a gente chamava a menina de Maga Patológica, que é a bruxa que eu mais adoro. Que é a bruxa elegante, bonita, sabe, inteligente. Tá certo. É isso daí, então. Obrigado a todos. Fiquem com Deus aí. Até sexta-feira que vem com mais um podcast, essa tal cultura. E hoje falamos da cultura da bruxaria em geral com o professor Caverna. Muito obrigado de novo. Fiquem com Deus. Até sexta-feira que vem. A gente está de volta.